A matéria do universo visível é uma ilusão. Aquilo que os olhos veem, aquilo que os instrumentos medem, aquilo que os cálculos descrevem com precisão quase divina, tudo isso é, paradoxalmente, a superfície de um abismo ainda insondável. Desde que o homem ergueu os olhos para o céu noturno e desenhou as constelações como espelhos do inconsciente, ele intuiu que o mundo não era regido apenas pelas forças evidentes. Algo além da gravidade, do eletromagnetismo, das forças nucleares fraca e forte. Algo velado. Uma força oculta, talvez não apenas física, mas arquetípica. Em 1986, quando o físico Ephraim Fishbach reanalisou os antigos dados do experimento de Eötvös e sugeriu a existência de uma quinta força da natureza, muitos imaginaram que a física estivesse às portas de uma nova revolução. No entanto, o que poucos perceberam é que, naquele instante, algo mais profundo havia sido acionado: a imaginação metafísica da humanidade. A velha suspeita de que há uma energia invisível que conecta os fenômenos, não apenas no plano da matéria, mas na arquitetura secreta do destino humano. Essa chamada quinta força não se confirmou plenamente nos anos que se seguiram, mas a hipótese não morreu. Pelo contrário, fermentou, mudou de forma, alimentou teóricos e sonhadores e pavimentou o caminho para uma especulação ainda mais ousada: a existência de uma sexta força. Não como simples continuidade matemática, mas como ruptura ontológica. Se as 5 forças conhecidas ou propostas descrevem interações entre partículas, massas, energias e cargas, essa sexta força exigiria outro tipo de linguagem. Uma linguagem que a ciência hesita em usar. Simbólica, arquetípica, talvez até mitológica. Porque essa força não seria apenas um elo perdido entre os campos físicos. Seria uma rachadura na estrutura da realidade. Um sinal de que algo escapa completamente às regras do jogo visível. Ao longo da história, todas as grandes civilizações tiveram suas versões dessa força invisível. Os chineses a chamaram de Qi, os indianos de Prana, os egípcios de Ka, os gregos de Pneuma. Os alquimistas europeus a representaram como éter, a substância oculta que permeava o cosmos e unia os mundos. A ciência moderna, ao rejeitar essas nomenclaturas, acreditou estar limpando o terreno das superstições. Mas, ao fazê-lo, também apagou pistas ancestrais sobre uma verdade mais ampla, a de que a realidade é atravessada por camadas que não se revelam aos sentidos, nem aos laboratórios, mas à consciência desperta. A sexta força, nesse sentido, seria uma força que opera tanto no mundo como fora dele. Um agente de comunicação entre o físico e o metafísico. Não necessariamente místico, mas radicalmente real, ainda que invisível. A teoria moderna da física busca há décadas uma unificação das forças conhecidas. O sonho da teoria do tudo. A gravidade, descrita pela relatividade geral, e as demais forças, descritas pela mecânica quântica, ainda não se fundem num modelo único. O universo, assim, permanece como um organismo partido. É aqui que a ideia da sexta força entra com um peso que extrapola a ciência, como um símbolo daquilo que falta para a totalidade. Jung chamaria isso de símbolo do self, o arquétipo da totalidade psíquica, aquilo que falta para o ser humano se sentir uno. No plano físico, falta uma força que una as descrições do universo. No plano psicológico, falta um centro estável que una os fragmentos do eu moderno. A sexta força, assim, aparece como o eco de uma falta. Uma ausência tão poderosa que gera sua própria presença. Imagine agora um mundo regido não apenas por equações, mas por símbolos vivos. Um mundo onde o que é mensurável convive com o que é inominável. Onde a razão não expulsa o mistério, mas o abraça como parte essencial do real. Nesse mundo, que é o mundo sonhado por todas as tradições esotéricas e por muitos dos grandes cientistas que ousaram pensar além, a sexta força seria a energia que dá forma ao invisível, um campo de influência que não se limita à matéria, mas age sobre a ordem, o sentido,
o destino. Einstein acreditava que Deus não jogava dados com o universo, mas talvez essa força, essa entidade oculta, seja justamente o dado lançado entre o acaso e o sentido, entre o caos e a forma, o arquétipo da tensão criadora. Fishbach, ao reexaminar os dados do século XIX com os olhos do final do século XX, talvez não tenha descoberto uma nova força apenas. Talvez tenha despertado, sem querer, um novo paradigma. O que está em jogo não é somente se há ou não uma sexta força atuando nos átomos. O que está em jogo é a possibilidade de que a realidade mesma seja estruturada de forma mais complexa, mais simbólica, mais fluida do que jamais ousamos conceber. E é nesse ponto que a ciência e a filosofia se reencontram. Porque essa força que se insinua nas entrelinhas dos experimentos pode ser o reflexo de uma força psíquica, coletiva, inconsciente, que sempre soube que o mundo não se esgota no visível. No século XXI, vivemos uma crise de sentido. Tecnologias avançam em velocidade estonteante, mas os humanos estão mais perdidos do que nunca. A depressão, o vazio existencial, o colapso dos mitos, o isolamento digital, tudo isso aponta para uma desconexão com algo essencial. A ideia da sexta força, nesse cenário, ganha contornos psicológicos. Não é mais uma questão de partículas, mas de presença, de reconexão com algo que nos transcende. Talvez esse campo invisível seja aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo, uma camada da psique que conecta todos os seres humanos através de imagens arquetípicas. Talvez seja o equivalente físico do luminoso, aquilo que nos invade e nos paralisa diante do mistério. Ou talvez seja, como sugerem algumas correntes mais ousadas da física teórica, um campo de informação que sustenta a própria realidade como um holograma de consciência. A sexta força seria, assim, a energia da interconexão total, não apenas entre partículas, mas entre significados, entre tempos, entre mundos. E nesse ponto, voltamos ao papel do ser humano como intérprete do cosmos. A sexta força não é apenas algo que o homem precisa detectar, é algo que ele precisa se tornar. Um ser que não apenas observa o mundo, mas o atravessa, o influencia, o recria. Um co-criador da realidade, tal como os antigos magos, os visionários, os poetas. Porque onde a ciência busca leis, o espírito busca sentido. E talvez as duas buscas sejam faces de uma mesma força, aquela que ainda não tem nome, mas que já age em tudo. Se essa força existe, ela não se submeterá facilmente aos protocolos científicos tradicionais. Ela exigirá novos instrumentos, não apenas técnicos, mas interiores. Intuição, sensibilidade simbólica, abertura ao desconhecido. Será preciso um novo tipo de cientista, o iniciado. Alguém capaz de cruzar os limites entre o saber e o mistério. E será preciso também um novo tipo de sociedade, onde o conhecimento não seja apenas utilitário, mas iniciático, onde buscar o invisível não seja loucura, mas missão, onde ciência, arte e espiritualidade deixem de ser domínios separados e se tornem expressões de uma mesma força, a do mistério que move tudo. No fundo, a sexta força é o nome que damos àquilo que sempre esteve aqui, mas nunca foi dito. É a pulsação oculta que faz a realidade vibrar em uníssono com nossos sonhos mais profundos. É a lembrança de que a verdade não se revela por completo, porque parte dela está em nós. E talvez, só talvez, o universo esteja esperando que nos tornemos conscientes dessa força para então se mostrar por inteiro. Porque o universo é espelho. E o que vemos lá fora depende do que acessamos aqui dentro.